Olá a todos, graça e paz da parte do Messias. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 11, assim: Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vou ler novamente o versículo 11 só para você entender um pouco mais melhor. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Em primeiro lugar, precisamos entender que Paulo estava alertando a igreja de Tessalônica acerca do fim dos tempos, baseado na corrupção do gênero humano. Agora eu pergunto para você, você já parou para observar o que está acontecendo no campo político, no campo social, no campo religioso? Você está vendo o quanto a humanidade está pervertida? Eu vou falar aqui uma palavra que vai resumir tudo o que eu quero falar aqui: inversão de valores. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Inversão de valores. O certo virou errado e o errado virou certo. Nós estamos vivendo um tempo onde o certo é o homem ter 3 amantes e o errado é o homem ser marido de uma só mulher, sendo leal somente a uma só mulher. E estamos vivendo um tempo onde o certo é você ser corrupto e o errado é você ser honesto. Estamos vivendo um tempo onde o errado é você ser uma pessoa do bem e o certo é você ser uma pessoa do mal. Nós estamos vivendo um tempo onde o poste mija no cachorro, onde o bandido prende a polícia, onde os filhos mandam nos pais. Estamos vivendo o tempo onde o sapo engole a cobra. Estamos vivendo o tempo onde a mulher vira homem e o homem vira mulher. É isso que o diabo gosta e é isso que o diabo quer. Estamos vivendo tempos sombrios. Estamos vivendo a era da apostasia, a era do engano, a era do abandono consciente, consciente da verdade. Porque os princípios do Criador estão sendo corrompidos. Os princípios que o Criador estabeleceu estão sendo vituperados, envergonhados. Os princípios que o Criador estabeleceu estão sendo pervertidos, desmoralizados. É isso mesmo. Está sendo abandonado e desvalorizado. E de tanto que as pessoas persistem no erro, no engano e na mentira, o Criador olha do céu e ele diz assim: já que a humanidade não me aceita, já que a humanidade não quer me obedecer para ter vida e vida com abundância e participar da plenitude das minhas bênçãos, o que é que eu vou fazer? O Criador fala assim, olhando para a humanidade: eu vou permitir a operação do erro, como Paulo escreve aqui, Por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. Por quê? Porque não aceitam o amor e a verdade, que é poderoso para vos salvar. A humanidade não quer a verdade. Aí nós vemos a mídia impondo falsas filosofias, falsas ideologias, que contradizem os princípios divinos. A mídia faz isso, o sistema faz isso, e as pessoas, por falta de conhecimento, não acatam. Tanto que o profeta Oséias, usado por Deus, ele disse, da parte de Deus, o Criador estava falando através do profeta Oséias, dizendo que o povo perece por falta de conhecimento. Olha só, aí o Criador também diz assim, visto que rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. É isso que o Criador está fazendo, porque a humanidade não quer saber da verdade. E, frisando mais uma vez, os valores estão sendo invertidos. O errado virou certo e o certo virou errado. E a humanidade está corrompida, semelhante aos tempos de Noé.
Naquele tempo, teve um fim na humanidade, restando somente 8 pessoas. A Bíblia mesmo diz que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, a sua volta visível, audível, repentina e em glória, também será assim. Porque nos tempos de Noé, a humanidade estava pervertida. A humanidade tinha abandonado os princípios. A humanidade tinha abrido mão dos preceitos do Criador, de viver da forma que o Criador queria. Aí o Messias, quando estava lá no Monte das Oliveiras junto com seus discípulos, Jesus ele mesmo disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos tempos de Noé, o povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, e tem outras coisas também, não é só isso. O povo estava na imoralidade sexual, o povo estava corrompido sexualmente, moralmente, tanto que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Aí Jesus ele completa dizendo: assim também será na vinda do Filho do Homem, porque os tempos de hoje está igual os tempos antigos. Para observar, as pessoas estão distraídas, as pessoas estão rejeitando a verdade, estão zombando, blasfemando, perseguindo as pessoas de bem, estão corrompidas sexualmente, estão cometendo toda sorte de imoralidade, e o Filho do Homem virá em glória para julgamento. E aqueles que não estiverem na verdade, na operação do erro, como diz o apóstolo Paulo, perecerão. Eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você voltar. Ainda há tempo. Eu peço a Deus que este vídeo chegue a muitas pessoas, porque o sistema ele está arquitetando, a mídia está orquestrando, os governos do mundo estão orquestrando uma grande operação do erro, ao ponto de banir, com raiz e tudo, os princípios divinos que está na sua palavra. E as pessoas vão aderir, porque as pessoas pensam que o sistema quer o seu bem. As pessoas pensam que o Estado, que o governo, o sistema quer o seu bem. Eu digo que o sistema não quer o seu bem. O sistema quer que você seja manipulado por ele. O sistema quer que você acredite nele. O sistema quer que você seja escravo dele. E eu digo para você que esta profecia já está se cumprindo, porque está sendo orquestrado uma grande operação de engano, uma grande operação de erro no mundo, distorcendo os princípios divinos, e aquilo que antigamente era certo ou era errado, vou botar assim, aquilo que era errado antigamente, que era abominável, que era uma aberração, ainda continua sendo uma aberração. Mas tem gente que pensa, os tempos mudaram, nós temos que se atualizar, nós temos que fazer uma inovação. Mentira do diabo, mentira de Satanás. Aquilo que para Deus era aberração, continua sendo uma aberração. Aquilo que para o Criador era pecado, continua sendo pecado. Aquilo que para o Criador era imundo, continua sendo imundo. E aquilo que para o Criador era impuro, continua sendo impuro. Mas se você quiser continuar nessa vida sua, não há problema, você tem livre-arbítrio. O Criador mesmo diz lá em Apocalipse que o imundo continue na imundícia, que o impuro continue na impureza, que o injusto continue fazendo injustiça, que o sujo fique mais sujo ainda. Mas você que está dando ouvido para esta palavra, o que a Bíblia diz? Que o limpo, limpe-se mais. Que o justo pratique ainda mais justiça. Que o santo, que continue a se santificar cada vez mais. Eu digo uma coisa, cuidado com a inversão de valores. Não dê ouvidos ao que a mídia fala. Não dê ouvidos ao que o sistema fala. Não dê ouvidos ao que o político fala, o que o governo fala. Dê ouvidos para isso aqui. E você vai viver eternamente. Você vai ter bênçãos, você vai ter vitória, você vai ter vida eterna. Lembrando que esse mundo não é para nós. E tudo que eles querem é banir o cristianismo. E uma das táticas mais orquestrada pelo sistema é o quê? É enviar a operação do erro, usando a tecnologia, usando as ideologias, as filosofias, a falsa religião,
porque o povo não busca o conhecimento mesmo, o povo não quer saber de conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento, porque é o conhecimento que liberta, pois Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar. E Paulo ele diz, por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. É como se Deus falasse, vocês não querem saber da verdade? Então eu vou permitir a operação do erro, da mentira, para vocês dar crédito, já que vocês não querem saber do meu amor, já que vocês não querem saber de mim, já que vocês não se interessam por mim, já que vocês me zombam, me perseguem os meus filhos. Vocês, quando alguém prega a palavra para vocês, vocês rejeitam, vocês zombam, vocês blasfemam, vocês perseguem quem prega a palavra, a minha palavra para vocês. Então eu vou permitir o erro chegar nessa terra, para que vocês venham prestar conta comigo no último dia, porque vocês não estão aceitando a verdade que pode salvar. Vocês não estão aceitando a oferta de sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. Vocês estão rejeitando o conhecimento. Vocês estão dando ouvido a fábulas. Vocês estão dando ouvido a falsos profetas, a falsa religião, as falsas ideologias que o sistema propõe para a sociedade. Então eu vou permitir a operação do erro. E é isso que está acontecendo. Cuidado, cuidado. O errado virou certo e o certo virou errado. E tudo isso o Criador vai trazer a juízo. Então por isso, creia na palavra. Ainda há tempo. Se você se arrepender, você será salvo. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.